É hora de começar a discutir a moderna teoria monetária por Luiz Nassif. Na verdade, essa discussão está acontecendo no YouTube há algum tempo já entre o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, e o Humberto, acho que é Humberto Matos, do canal Saia da Matrix. Né? Humberto Matos defende uma espécie de keynesianismo que, segundo ele, é marxismo. Mas, para Gustavo Machado, não. Isso não é marxismo. O keynesianismo está associado ao malthusianismo, uma intervenção do Estado na economia que o Marx criticava. O Marx criticava tanto o liberalismo econômico, a economia sendo regida exclusivamente por leis do mercado, quanto o intervencionismo estatal na economia. Para ele, ambos os movimentos, tanto o movimento do mercado quanto o movimento do Estado, para tentar corrigir os problemas econômicos do capitalismo, geram crises. E essas crises precisam ser superadas para ele com o socialismo, com a tomada dos meios de produção por parte do proletariado, né, a socialização dos meios de produção, e depois isso vai criar uma cultura para a gente chegar até o comunismo, né, um modo de produção onde o interesse objetivo não seja o lucro, mas atender às necessidades das pessoas. Tem-se então duas alternativas: emissão e venda de títulos públicos, pressionando a dívida pública, ou emissão de moeda. Esse é o ponto central. E tanto mídia quanto o mercado, quanto o governo, estão absolutamente ausentes das discussões que avançam em outras partes do mundo. Né? O país vive o paradoxo do ajuste fiscal. Funciona assim, né? Primeiro, a lei do teto impede que os gastos públicos avancem além de limites pré-determinados. Segundo, em períodos recessivos, ajustes fiscais deprimem ainda mais a economia. O governo reduz seus gastos, a redução dos gastos derruba a atividade econômica, a queda da atividade econômica derruba a receita fiscal. Caindo a receita, número 3, né, terceiro, para manter o superávit, corta-se mais ainda despesas, derrubando mais ainda a atividade econômica e a receita fiscal. O próprio FMI atribui a enorme crise que se abateu sobre a Itália, Irlanda, Grécia e Espanha ao Pacto de Estabilidade e Crescimento da União Europeia, que impôs um teto de 3% do déficit orçamentário e um limite de 60% na relação dívida-PIB. As pernas principais de qualquer plano de recuperação econômica passam pelos seguintes pontos. Primeiro, manutenção da renda dos desempregados para evitar uma depressão no mercado de consumo. Segundo, garantia de manutenção pelas empresas e seus funcionários, condição essencial para retomarem a produção quando a crise do Covid-19 passar. E terceiro, garantia de capital de giro e outras formas de amparo econômico às empresas. E quarto, investimentos pesados em obras públicas visando puxar a construção e a cadeia produtiva de máquinas e equipamentos. Todos esses pontos exigem recursos públicos. Mantendo a lei do teto, não haverá recursos para nenhum plano de recuperação da economia. Portanto, quando o general Braga Neto da Casa Civil apresenta o tal plano pró-Brasil e diz que vai manter a lei do teto, torna a proposta menos crível do que já é. Como financiar? Tem-se então duas alternativas: emissão e venda de títulos públicos, pressionando a dívida pública, ou emissão de moeda. Esse é o ponto central. E tanto mídia quanto o mercado quanto o governo estão absolutamente ausentes das discussões que avançam em outras partes do mundo. Né? A principal delas é o MMT, a moderna teoria monetária, que propõe a emissão de moeda para financiamento da economia em períodos de crise aguda. É a única porta de saída para a crise, segundo o Luiz Nassif. Né? A lógica da MMT é a seguinte: se o governo controla sua própria moeda, ele pode emitir e gastar livremente, pois sempre poderá criar mais dinheiro para quitar dívidas em sua própria moeda. Porque isso gera inflação, né? Bem aplicados, os gastos do governo podem estimular a economia a recuperar setores, reduzir o desemprego e, com isso, permitir a recuperação da atividade econômica, do emprego e da receita fiscal. Se gera um déficit no governo, a moeda emitida é um passivo pelo qual o governo é responsável. Não há problemas, pois significa superávit do setor privado. Alguns inconvenientes que podem ser enfrentados com planejamento e uma boa regulação. Na crise de 2009, o Fed, o Banco Central Americano, montou uma operação de 1 trilhão em apoio ao sistema bancário, sem aumento da dívida pública. Na época, alegava-se que o excesso de emissão de moeda tornaria difícil a colocação de títulos da dívida. No entanto, as taxas de juros ficaram próximas de zero para combater a deflação americana. O foco central da MMT é o emprego. Seus apóstolos propõem que, quando o setor privado não consegue atingir o pleno emprego, o governo deveria oferecer empregos financiados por ele próprio. Quando a economia voltar a atingir o pleno emprego, o programa é reduzido. Foi o princípio utilizado por Franklin Delano Roosevelt em 1933. Garantir um salário aos desempregados para trabalhar na construção de escolas, hospitais e infraestrutura. Evidentemente, há desafios de monta, né? O primeiro desses desafios é a inflação.
Os preços são definidos de uma maneira simples: bens disponíveis e moeda disponível. Quando há muita moeda para poucos bens, os preços explodem. Do mesmo modo, se uma empresa está produzindo no limite da sua capacidade, a demanda adicional a induz a aumentar os seus preços, assim como aumentam os salários se a mão de obra está plenamente ocupada, né? Aí tem um problema sério aí, né? Os preços explodem, né? E não tem mercadoria, pelo contrário, a produção está decaindo por conta da crise, as pessoas não estão trabalhando, né? Então, mais moeda e menos produto vai fazer com que a desvalorização seja maior ainda. O bagulho aí é tenso. O único limite à emissão de dinheiro é a inflação, que só aparecerá quando a capacidade instalada estiver ocupada e não houver mais desemprego. Nesse caso, bastará reduzir os gastos ou tirar dinheiro da economia através dos impostos. Mas há um conjunto de variáveis políticas complexas, né? Segundo os setores a serem atendidos. Trata-se de um tema sensível que exige muito discernimento. O ideal são políticas gerais para atender empresas em dificuldades. Em investimentos em setores pouco atraentes, a iniciativa privada, no caso, obras públicas. Para evitar competição no mercado de trabalho, o desemprego seria mantido com uma renda mínima universal. Para conseguir empregados, o setor privado ofereceria mais, né? A dinâmica da emissão da moeda. No começo, a emissão ajuda a recuperar a economia, a atividade econômica e o emprego. À medida que a capacidade instalada vai sendo ocupada, surgem as pressões para a manutenção da política. A contrapartida anti-inflacionária, a política fiscal para enxugar o excedente, esbarra nas pressões políticas internas de cada país. Não é impeditivo do MMT, apenas exige uma regulação forte para não dar espaço para farras de despesa. Isso é extremamente complicado, viu? Onde no mundo foi aplicado isso? Não sei. Ele não fala. É uma teoria completamente absurda, pelo menos para mim até agora, né? Eu costumo ler os dois lados da moeda, o lado liberal para o mercado e o lado estatista, o keynesianismo e o liberalismo, né, de Hayek, a escola austríaca. Fuga de capitais. Outro risco é a fuga de capitais, provocando desvalorizações cambiais. Há que se ter cautela na manutenção de reservas cambiais robustas. Em suma, é o tema que nos próximos meses vai dominar o debate econômico, sabendo-se que, sem resolver o dilema da falta de financiamento público, não haverá saída para a profunda recessão que se avizinha, né? Extremamente complexo aí, este bagulho, né? Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.